partir de hoje entramos em contagem regressiva. Faltam apenas 7 dias para o Enem, que acontecem nos dias 13 e 4 de novembro. Mas nada de se apavorar, não. Depois dessa super preparação, você com certeza vai se sair muito bem. Até agora já foram apresentadas 72 aulas temáticas. Até o dia 2 de novembro serão 100 aulas, todas preparadas pelo super time de professores do Positivo, um dos melhores do país e sucesso de aprovação. Hoje tem mais 4 super aulas para você. Confira! Matemática com o professor Luiz Antônio. Química com o professor Giba. História com o professor Daniel. E Física com o professor Scandelari. Vem aí uma super aula de sistemas lineares com o professor Luiz Antônio. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre sistemas lineares, que é um assunto que os vestibulares, de um modo geral, eles procuram por questões, e questões às vezes boas, questões puxadas, trabalhosas, mas tem que saber, né? E o Enem agora também está começando, a prova anterior já teve um sistema para resolver, então vamos a ela. Vamos então ao enunciado da primeira questão para a gente resolver. Uma empresa fabrica 3 tipos de produtos A, B e C. Se fabricar X unidades de A, Y unidades de B e Z unidades de C, poderá produzir 5.000 unidades a um determinado custo de produção. Mas, se triplicar a produção de A, dobrar a produção de B e manter a produção de C, fabricará 11.500 unidades ao mesmo custo de produção. Diante do exposto, para manter o custo de produção, podemos afirmar que, alternativa A, Z maior que 1.750 unidades. Alternativa B, se Z é igual a 1.000, então X é igual a Y. Alternativa C, se X é igual a Y, então Z é igual a 800. Alternativa D, não existe Z tal que X é igual a Y. E alternativa E, se X é maior que Y, então Z é menor que 600. Resolução. Do enunciado temos X unidades do produto A, mais Y unidades do produto B, mais Z unidades do produto C. Então, a soma X mais Y mais Z é igual a 5.000. Essa é a primeira equação do nosso sistema. Segunda equação, a segunda parte do enunciado agora. Ó. Triplicar a produção do A, então seria 3x. Dobrar a produção do B, seria 2y. E manter a produção do C, que seria Z. Então, a segunda equação, 3x mais 2y mais z igual a 11.500. Então, a primeira equação, x mais y mais z igual a 5.000. A segunda equação, 3x mais 2y mais z igual a 11.500. Esse sistema, como você viu ali, a gente montou, ele é um sistema formado com 3 incógnitas, x, y e z, e 2 equações. Esse tipo de sistema ele tem 2 possibilidades para ele. Ele pode ser um sistema possível indeterminado, que é aquele que aparece com infinitas soluções, isso eu digo dentro do conjunto dos números reais, ou um sistema impossível. Bom, nesse caso, para que a gente possa resolvê-lo, vamos eliminar uma das incógnitas. Então, vamos à solução dele efetiva. Vamos lá. Subtraindo 1 de 2, então, tirando a primeira da segunda, obtemos 3x menos x fica 2x. 2y menos y fica só y. Z menos z, 0. 11.500 menos 5.000, 6.500. Ou seja, isolando o y, eu tenho lá y igual 6.500 menos 2x. Substituindo
esta equaçãozinha na primeira, a gente consegue obter, ó, x, como estava na primeira, mais 6.500 menos 2x, que é o y, que eu estou substituindo, mais o z da primeira, igual 5.000, que é o resultado da primeira. Isolando agora a letra z, nós teremos, ó, logo z é igual, então ficou x menos 1.500. Então nós conseguimos aqui, ó, duas soluções que são soluções em função de uma incógnita. Você vê, temos o y igual 6.500 menos 2x e temos o z igual x menos 1.500. Normalmente, sistemas indeterminados resolvemos assim mesmo, né? A gente isola uma incógnita em função de uma outra e a terceira em função da mesma incógnita. Isso daí você vê, dentro do real, eu tenho aí infinitas soluções, quer dizer, colocando o x, qualquer número real, eu tenho aí várias e várias soluções possíveis. Agora vamos considerar o problema em si, ó. Sendo x, y, z números de unidades de produtos fabricados pelas empresas, conclui-se que eles são, então, obrigatoriamente números inteiros e positivos. Portanto, podemos escrever duas desigualdades. Que o y é um número maior que zero. Daí, substituindo pela fórmula que a gente encontrou, 6.500 menos 2x, eu ponho ele maior que zero. Daí eu tiro a conclusão que o x é menor que 3.250. Na segunda, o z também é maior que zero, é um número positivo. Substituindo o z por x menos 1.500, colocando ali o maior que zero, a gente isola o x e temos que x é maior que 1.500. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? É que o x é um número que varia entre 1.500, quer dizer, acima do número 1.500, até o número 3.250, quer dizer, abaixo do 3.250. Agora, para que possamos saber qual é a alternativa correta, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar uma por uma das alternativas. Então, vamos lá. Analisando as alternativas, temos lá a primeira delas, a alternativa A. Ela é falsa. Por quê? Porque se o x é menor que 3.250, substituindo o x por z mais 1.500, ele fica menor que 3.250. Passando 1.500 para o segundo membro, você conclui que o z é menor que 1.750, quando na alternativa havia dito exatamente o oposto. A alternativa B também é falsa, porque se considerarmos o z como 1.000, então conclui-se o quê? Que o x, ó, é 2.500, somando o z mais 1.500, que é o valor de x, dá 2.500. E o y é igual a 1.500. Quer dizer que eles não são iguais, como havia sido colocado na alternativa B. A alternativa C também é falsa, porque considerando que o x seja igual a y, então você pega o x, substitui no lugar do y, na fórmula lá que estava y igual 6.500 menos 2x, você tem, ó, x no lugar do y igual 6.500 menos 2x. Daí você conclui o quê? Que o x não é número inteiro e, portanto, o z não será também número inteiro. A alternativa D é a nossa alternativa verdadeira. Porque se o x é igual a y de novo, como a gente havia concluído na alternativa C, o z não é número inteiro e, então, ela fica como correta. Quer dizer, não existe uma possibilidade do z ter um valor se o x for igual ao y. E a alternativa E, só para a gente dar uma conferida, ela é falsa. Porque se o x é maior que o y, como ele havia colocado, o x seria maior que 6.500 menos 2x. Daí o 3x fica maior que 6.500. 6.500 dividido por 3 é a conta que não dá número inteiro. Porque essa divisão, 6.500 dividido por 3, dá 2.166,6666, uma dízima periódica. Então eu botei que o x é maior ou igual, porque ele pode ser qualquer inteiro acima disso, 2.167. E se o z for maior ou igual a 2.167, menos 1.500, então o z será maior que 667, que contraria a alternativa D também. Então nós temos que, diante do quadro das alternativas, a alternativa D é a alternativa correta, é a alternativa verdadeira.
Então, nesse problema aí, você notou um sistema que indeterminado, mas que ele tem várias soluções numa faixa de valores, que ia desde 1750 até 3250. Legal. Agora vamos passar por uma questão número 2, onde nós fizemos aí uma associação com a química. Trata-se de balanceamento de equações em química. Geralmente o professor de química, quando ele faz esses balanceamentos, ele procura sempre os menores valores possíveis para fazer balanceamento. Mas, na verdade, se você pegar a questão pelo lado matemático, ela tem infinitas soluções, mesmo enquadrada em números inteiros. Então, vamos à questão de número 2. A hematita é um minério que tem como principal componente Fe2O3. A partir desse componente é que se obtém o ferro na indústria siderúrgica. A principal reação desse processo é representado pela seguinte equação: X Fe2O3 mais YCO dá como resultado ZFe mais WCO2, em que X, Y, Z e W são números inteiros e positivos. Podemos afirmar, quanto aos valores de X, Y, Z e W, que são valores únicos, são proporcionais a 1, 3, 2, 3, respectivamente, são proporcionais a 3, 2, 2 e 3, respectivamente, X é igual a Y igual a 2Z igual a W, X é igual a 3Y igual a Z igual a 2W. Vamos à resolução. Aqui, na resolução, nós fizemos, então, o balanceamento de acordo com os elementos químicos. Então, você vê aqui, ó, primeira linha foi do ferro. 2 vezes X, que é o ferro, igual Z, que é o ferro na parte da reação, do produto. Depois, aqui foi do oxigênio, 3x mais y igual 2W. Depois a terceira linha foi do carbono, o y é igual ao W. Então aqui está nosso sistema, 2x igual a z, primeira equação, 3x mais y igual 2W, segunda equação, y igual ao W, terceira equação. Você nota aí que é um sistema, de novo, formado por 4 incógnitas, x, y, z, w, e nós só temos 3 equações. Então, nós vamos tentar resolvê-lo substituindo uma na outra. Então, continuamos a resolução. Substituindo 3 em 2, quer dizer, o y é igual ao w. Então, vamos substituir o y no lugar do w. Então, ficamos com a segunda assim, ó, 3x mais y igual 2y. Aí o y está no lugar do w. Passando o y para o segundo membro, nós temos y igual 3x. Como o y e o w são iguais, conclusão, logo o w também será igual a 3x. Portanto, a solução ela pode ser escrita desta forma que a gente escreveu aqui, ó. É a chamada terna ordenada. Ó. O x é o primeiro valor, o y é o 3x, o z é o 2x e o w é o 3x, em que o x é um número inteiro e positivo. Agora você vê, para eu saber como é que eles vão ser na sua solução, atribuindo, por exemplo, o x como número 1, nós teríamos assim, ó, 1, 3, 2, 3. Então, daí eu posso dizer o quê? Como o x é um número inteiro e positivo, ele é proporcional, então a solução, né, é proporcional a 1, 3, 2 e 3, atribuindo como x o valor 1. Então, você notou aí que eu tenho um sistema indeterminado com várias e várias soluções, na verdade até infinitas soluções, todas elas proporcionais a 1, 3, 2 e 3. E nessas soluções aí, o professor de química, quando vai fazer o balanceamento dessa equação, ele pode fazer com qualquer número proporcional a esses números que a gente calculou. Então, diante disso, podemos afirmar que a alternativa correta da solução da questão seria
podemos afirmar, quanto aos valores de x, y, z e w, que a letra B é a alternativa correta lá. São proporcionais aos números 1, 3, 2 e 3, respectivamente. Bom, então você notou, nesse caso, que nós fizemos dois exercícios, todos os dois envolvendo sistemas onde o número de incógnitas é maior que o número de equações. E de um modo geral, quer dizer, não digo 100%, mas de um modo geral, esses sistemas são mesmos indeterminados. E é o sistema que anda aparecendo muito nas provas por aí, né, nas provas de vestibulares. Então, se você puder, faça mais alguns exercícios desses, trabalhe bem o isolamento das incógnitas, que, no fundo, esses sistemas indeterminados são assim mesmo. Você vai calcular sempre isolando em função de uma ou talvez até de duas incógnitas. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês para hoje. Estudem bem, façam bons exames e até a próxima aula. Para não perder o ritmo, vamos logo para uma super aula de Química. É com você, professor Giba. Olá, amiga, olá, amigo. Aqui quem vos fala é o professor Giba, de Química, do curso positivo. Eu e o meu personagem, o Anta, mas não o Anta no sentido pejorativo, o Anta indo em busca do conhecimento, porque todos nós temos deficiências em alguns setores e devemos dissipar, ou pelo menos acabar com essas deficiências, indo atrás do estudo e perguntando para as pessoas. Vamos aqui encarar um pouquinho o Enem de frente. Eu vou fazer uma revisão visando o Exame Nacional do Ensino Médio e pegando algumas questões super interessantes. Então acompanhem comigo, eu vou começar falando do cálculo estequiométrico. Vamos ver, pessoal? Acompanhem comigo na tela, vamos lá. Enem, uma questãozinha do Enem. Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso provenientes da queima de carvão que contém enxofre pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. É muito importante, pessoal, você observar que ele falou do carvão, falou que tem enxofre na queima do carvão. Ora, então você já vai se ligando. Na leitura já vai grifando. Eu coloquei colorido, só que na prova não vai estar colorido. Então você é obrigado a ter essa percepção de, com rapidez, já vai grifando os dados importantes. Beleza? Vamos dar sequência à tela. Observe. A queima de enxofre e a reação de dióxido de enxofre com hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas. Ora, ele colocou que o enxofre, 32 gramas, oxigênio, 32 gramas, observe que a soma aqui deu 64, dando dióxido de enxofre 64. Venha comigo, você já deve ter ouvido falar no colégio da lei de Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Ele era nobre e era um gênio, até hoje considerado o pai da química. O Lavoisier fez a lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes num sistema fechado é igual à soma das massas dos produtos. Por isso que se você somar a massa dos reagentes que estão antes da seta, a soma deu 64 e do outro lado 64. Só que tem mais uma equação, ainda na mesma tela, venha comigo. Dióxido de enxofre mais hidróxido de cálcio, dando produto não poluidor. Amiga, amigo, qual foi a pergunta do exercício? É só nos preocuparmos com o texto seguinte. Venha comigo. Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão contendo 1% de enxofre, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente, e as alternativas, né, A, B, C, D e E, 23 kg, 43, 64, 74 ou 138. Vamos para a resolução, pessoal? Acompanhem comigo. Veja que legal. Resolução. Ora, 1% do enxofre, né, se você pegar o carvão dos 1.000 kg, 1% é enxofre. 1% de 1.000 você corta, vai dar 10 kg. Amigo, muitas vezes o cara quer fazer a regra de 3. Não precisa a regra de 3.
1% de alguma coisa é 1 sobre 100 vezes essa coisa. Então, se é 1% de 1.000 quilogramas, voltando para a tela, 1% de 1.000 quilogramas vai dar 10 quilogramas. Quer dizer, daqueles 1.000 quilogramas de carvão, nós temos apenas 10 quilogramas de enxofre. A massa de enxofre a ser eliminada é de 10 quilogramas. Vamos dar sequência nas equações? Observe, pessoal. Enxofre mais O2 dando SO2 e SO2 mais hidróxido de cálcio dando o produto não poluidor que o texto citou do Enem. Ora, dá para eu cortar o SO2 com SO2. Acompanhe bem, pessoal. Veja só, por que eu corto? Porque o SO2 que foi produzido foi consumido na segunda etapa. Ele foi produzido na primeira e foi consumido na segunda. Então, com isso, eu consigo chegar a uma equação somando as duas. Beleza? Observe, cortou SO2 com SO2, ficou S mais O2 mais hidróxido de cálcio, dando o produto que ele disse que é um produto não poluidor. Veja, 1 mol para 1 mol. A proporção dos coeficientes é a proporção estequiométrica, é a proporção em mols. 1 mol de enxofre corresponde a 32 gramas. Por quê, pessoal? Porque a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol, ou 32 gramas vezes mol a menos 1. Beleza? 32 gramas vezes mol a menos 1. Grama vezes mol a menos 1. 1 mol de hidróxido de cálcio, 74. Ora, se aqui tem 10 quilogramas que vão ser queimados, qual a massa que eu preciso? Qual é a massa que eu preciso de hidróxido de cálcio para neutralizar? Fazendo uma regra de 3, vamos ver aí, a continha vai nos levar a 23 quilogramas aproximadamente. Indo para a tela das respostas, dessa forma, todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão contendo 1% de enxofre, que foi a pergunta, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente 23 quilogramas. Vocês viram que legal esse exercício? Nós transformamos duas equações em uma só, porque o produto da primeira foi consumido na segunda. Beleza, pessoal? Vamos mudar um pouco o foco? Vamos para a próxima tela? Venha comigo. Termoquímica, lei de Hess. Termoquímica, lei de Hess. O que é a lei de Hess? O Hess disse o seguinte, que o ΔH de qualquer processo só depende do estado final menos o estado inicial. Só que, muitas vezes, você pode somar as etapas para chegar num determinado ΔH. Porque muitas vezes você não tem o final e o inicial, mas você tem as variações, como se fosse uma soma vetorial. Se você sai do térreo de um prédio e quer ir até o 10º andar, você pode subir até o 2º andar, dar uma descansadinha, depois sobe mais 8 andares e chega no 10º. Beleza, pessoal? Essa é a chamada lei de Hess que nós vamos aplicar. É um assunto super importante, não só para o Enem, mas para qualquer vestibular do Brasil. Acompanhem comigo? Vamos lá, vamos ver uma questãozinha desse assunto? Vamos lá, pessoal. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. Eles deram duas equações. H2 mais meio de O2 dando água líquida e H2 mais meio de O2 dando água gasosa. Observe que na primeira equação o ΔH está negativo. Isso mostra o quê? Venha comigo. ΔH negativo mostra que a reação é exotérmica, libera calor. E se o outro ΔH vem até a tela também é negativo, está mostrando que também está liberando calor. Veja, eles deram duas equações, os reagentes são os mesmos, na primeira equação a água está líquida, na segunda está gasosa. E o que ele está pedindo? O valor do ΔH para a transformação, fenômeno físico, da água gasosa para a água líquida, que seria o ΔH de condensação, vapor para líquido, do estado gasoso para o estado líquido. Como que eu posso resolver isso? Eu posso resolver através de gráfico. Eu vou passar para você como é que mexe com a lei de Hess no gráfico. E ele deu as alternativas para esse ΔH que você vai ter que procurar. Vamos para a próxima tela? Venha comigo. Observe, os reagentes eram os mesmos. Você deve estar pensando, né? Ô Giba, mas por que o gráfico vai descer? Porque as reações são exotérmicas, elas liberam calor, estão perdendo calor, então está descendo. Aqui eu tenho a entalpia em quilocalorias. Observe, vamos lá para a tela, olha, acompanhando a tela aqui. Aqui é a água gasosa e a água líquida. Em termos energéticos, amigos, a água gasosa está muito mais agitada, tem maior energia que a água líquida. Então ela está num patamar acima da água líquida. A primeira equação dava o quê? Vamos dar uma olhadinha? Esse ΔH. O ΔH da primeira é menos 68,3. O ΔH da segunda equação, com os mesmos reagentes,
é menos 57,8. Agora venha comigo, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o ΔH de água gasosa para água líquida. O que ele está querendo é esse trecho. Vamos colocar aí esse trecho, ΔH de condensação. Veja, vocês que aprenderam vetores na física, esse vetor grandão aqui, o ΔH1, ele é a soma do ΔH2 com o ΔH que eu estou querendo. Ou seja, esse ΔH grandão é a soma dos outros dois. Então vamos escrever isso. O ΔH1 é a soma do ΔH2 com o ΔH que eu estou querendo, que é o de condensação. Vamos para a próxima tela? Venha comigo, ó. O ΔH de condensação, o ΔH1, que era o vetor grandão, é o ΔH2 mais o ΔH de condensação. Menos 68,3 é igual a menos 57,8 mais o ΔH que eu estou querendo. Facilmente você percebe que a resposta é menos 10,5 quilocalorias. Beleza, pessoal? Acompanhando agora as respostas, isso nos leva à alternativa C. Vocês perceberam a importância da lei de Hess nos vestibulares e na prova do Enem? Beleza, pessoal? Vamos para um outro tópico agora. Se liga, fique esperto para ter muito sucesso no Enem. Venha comigo. Um exercício da Universidade Positivo Paraná, UP. Vamos lá, pessoal. O benzeno pode ser obtido pela trimerização do acetileno, C2H2. Benzeno é C6H6. Essa reação pode ser assim equacionada. 3C2H2 dando C6H6. Qual o calor liberado pela trimerização de 780 gramas de acetileno? Observe uma coisa, trimerização, mero é parte, trimerização. Ora, 3 moléculas de acetileno, melhor dizendo, formaram o benzeno. 3C2H2 deu C6H6. E eles deram 2 equações termoquímicas. Vamos acompanhar, pessoal? Venha comigo. C2H2, a combustão completa do acetileno no estado padrão, por isso que a água está líquida. A 25 graus e 1 atmosfera, a água está líquida. Então veja só, C2H2 mais 5 meios de O2 dando 2 CO2 e a água líquida. Benzeno, a queima dele, com balanceamento, 15 meios, os coeficientes, 6 CO2, 3 águas. Ora, o que ele está querendo? Eles deram 2 equações termoquímicas, a primeira da combustão completa do acetileno no estado padrão e a do benzeno no estado padrão. E aí as alternativas, para trimerizar o acetileno, vão ser liberados quantos quilojoules? Alternativa A, 140, B, 624, C, 820, 3.900 na D e 6.240 na E. Beleza? Pessoal, quando ele fala liberado, é porque é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, o ΔH vai ser negativo. Então vamos passar tudo isso para equações termoquímicas. Vamos lá? Vamos ver o que ele pediu e como nós vamos resolver esse importante exercício da Universidade Positivo do Paraná. Vamos lá, pessoal? Observe, a primeira coisa que você vai precisar, a massa molar do acetileno. 2 vezes 12, mais 2 vezes 1, 26 gramas por mol, ou se você preferir, 26 gramas vezes mol a menos 1. Beleza? Acompanhe na tela, venha comigo. A primeira equação, ΔH está negativo. A segunda equação, ΔH também está negativo. Eu coloquei as 2 equações e eu já tenho a massa molar do acetileno. Porém, o que ele está pedindo? Observe a tela. O que ele está pedindo? Vamos lá. Ele está pedindo a trimerização do acetileno. Ele quer que você ajeite essas 2 equações para chegar na equação pedida. Lembra que eu comentei que o Hess, ele falou o quê? Que para eu chegar a um ΔH de um processo, eu só dependo do estado final e inicial, mas muitas vezes eu posso somar as etapas que eu chego no mesmo resultado. Ora, o que eu devo fazer? Olhando para essa equação, o acetileno ele está à esquerda. Veja que na primeira equação eu tenho acetileno. Acontece que eu só tenho um acetileno e aqui tem 3. Então o que eu devo fazer? Multiplicar a primeira equação por 3. Você vai falar, mas Giba, por que você está multiplicando por 3? Porque eu preciso de 3 acetilenos, é a trimerização do acetileno. Ora, quando eu multiplico por 3, acompanhe na tela, eu vou ter que multiplicar também o ΔH por 3. Beleza, pessoal? Agora, a segunda equação, na que eu quero, o benzeno tem que aparecer à direita, só que ele está à esquerda. O que eu devo fazer? Eu vou inverter a segunda equação. Ao invertê-la, o ΔH vai trocar o sinal. Veja, se uma reação é exotérmica, está liberando calor.
Quando você inverte, ela passa a ser endotérmica, melhor dizendo, passa a absorver. O contrário da exo é a endo. Então o ΔH vai passar a ser positivo. Tudo isso que eu falei, vamos resumir na tela. Venha comigo. Observe. O que eu fiz? Eu multipliquei a primeira equação por 3, mudou o valor. Inverti a equação 2 para que o benzeno aparecesse aqui e somei. O que dá para cortar? 6CO2 com 6CO2, 3 águas com 3 águas, 15 meios com 15 meios. Somando, olha o que ficou, 3C2H2 dando C6H6. Ora, o que disse o Hess? Que o ΔH é a soma das etapas. Como se fosse uma soma vetorial, se a soma das etapas, se você somar menos 3.900 com mais 3.276, vai dar menos 624 kJ. Beleza, pessoal? Ainda não acabou. Vamos para a equação. Próxima tela. Aqui, 3 mols de acetileno, 3 vezes 26. Você vai falar, ô Giba, mas por que 3 vezes 26? Porque a massa molar do acetileno é 26 gramas por mol. Cada mol tem 26 gramas. O que eu faço? Eu retiro a palavra mol e acrescento 26 gramas. Veja, 3 vezes 26 dá 78 gramas. 78 gramas liberam 624. Aí você me pergunta, mas ô Giba, mas você não falou que o ΔH era negativo? Sim, mas eu usei a palavra libera. Se eu falo que libera, é porque não há necessidade de colocar mais o sinal menos. Quando o Palmeiras libera um jogador para a seleção brasileira, o querido Palmeiras, minha equipe de coração mesmo, libera um jogador para a seleção brasileira, você diz assim, o Palmeiras liberou um jogador para a seleção ou liberou menos um jogador para a seleção? Liberou um. A palavra libera já diz que o time está perdendo naquele momento o jogador para a seleção. Então, voltando à tela, veja, 78 gramas liberam 624. Ora, 780 gramas, que foi a pergunta, daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá multiplico por 10. 780 gramas vão liberar 6.240 kJ. Beleza, pessoal? A alternativa correta é a E. São liberados 6.240 kJ. Tranquilo? Vamos analisar agora uma outra questão super importante que permeia a parte de medicamentos, de antioxidante. O que seria tudo isso? Vamos ver? Venha comigo. Unicamp. Uma mãe levou seu filho ao médico que diagnosticou uma anemia. Para tratar o problema, foram indicados comprimidos compostos por um sulfato de ferro e vitamina C. O farmacêutico que aviou a receita informou à mãe que a associação das duas substâncias era muito importante, pois a vitamina C evita a conversão do íon ferro a um estado de oxidação mais alto, uma vez que o íon ferro só é absorvido no intestino em seu estado de oxidação mais baixo. E antes de falar das perguntas, venha comigo. O ferro, você que já estudou um pouquinho de fórmulas de sais, sulfato veio do H2SO4, ele é o SO4 2-, o ânion sulfato. Porém, o ferro pode ser ferro 2+ ou ferro 3+. Veja no texto, hein? Voltando ao texto aqui, acompanhe comigo. Olha que interessante. Uma vez que o íon ferro só é absorvido no intestino em seu estado de oxidação mais baixo, quer dizer que o ferro 3+ não é desejado. Beleza? Então vamos analisar as perguntas, de novo ainda nessa tela. Escreva a fórmula do sulfato de ferro utilizado no medicamento, com número de oxidação e estado de oxidação mais baixo. Escreva o símbolo do íon férrico que não é absorvido no intestino, que não é absorvido. No caso desse medicamento, a vitamina C atua como um oxidante ou um antioxidante? Explique. Então vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar a próxima tela. Ora, o item A está querendo quem? O sulfato de ferro 2. O ferro 2+ é o cátion ferroso. Você pode falar ferro 2 em algarismo romano ou ferroso. Se fosse ferro 3, seria o férrico. Mas aqui na alternativa A, ele está querendo o sulfato de ferro 2, que é o sulfato ferroso. Beleza? B. O indesejável, quem é? É o cátion férrico, ou ferro 3+, que é o ferro 3 em algarismo romano. Beleza? É isso que ele diz que não quer. Ele quer, na verdade, o organismo está precisando do ferro 2. O ferro 3 está sendo indesejável. Beleza, pessoal? Vamos para o terceiro item. Terceiro item. A vitamina C, o texto estava dizendo
que ela impede a conversão do cátion ferroso ao cátion férrico. Ou seja, se você parar um pouquinho antes do texto, ela impede a passagem de ferro 2 a ferro 3. Ora, olhando aqui, ó, ela não deixa que a semirreação de oxidação equacionada a seguir ocorra. Ferro 2+, para ferro 3+. Observe uma coisa, oxidação, venha comigo. Oxidação é perda de elétrons. Se você vai fazer uma semirreação, se os elétrons estiverem antes da seta do lado dos reagentes, está recebendo elétrons, é uma redução. Se os elétrons estiverem depois da seta, é uma semirreação de oxidação. Voltando à tela, observe, o ferro 2+ passou a ferro 3+, mais um elétron. A soma das cargas do lado dos reagentes tem que ser igual a dos produtos. Ferro 2+, aqui mais 3 com menos 1 deu mais 2. A soma aqui deu mais 2, aqui deu mais 2. Ora, portanto, a vitamina C impediu a oxidação. Se ela impediu a oxidação, ela atua como um antioxidante. Beleza, pessoal? Respondendo então à pergunta. Portanto, a vitamina C, por impedir a oxidação do ferro 2 a ferro 3, ela atua como um antioxidante. Tranquilo? Eu quero desejar a vocês, todos vocês, uma excelente prova do Enem, uma excelente prova. E acredite muito em você, acredite muito em você. O Saint-Exupéry já dizia, né? Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Invista muito no seu conhecimento, que com certeza o Brasil precisa de pessoas super capacitadas para ter um grande futuro. Um abraço no coração de todos vocês, do professor Giba e do Anta. Tchau, pessoal! Agora eu tenho uma surpresa para você. Lembra que no início eu comentei que faltam apenas 7 dias para a prova do Enem? Pois é, para ajudá-lo a se preparar emocionalmente para enfrentar esse momento tão importante, está aqui comigo o professor Ivo Carraro, orientador vocacional do Positivo. Olá, professor, bem-vindo ao Super Aulas. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. Que dica o senhor tem para os alunos que vão prestar a prova do Enem? A dica é a seguinte, é preciso se compreender o que seja uma avaliação. Acredite que uma avaliação seja aqueles conteúdos que os professores te passaram ao longo de tua vida estudantil. Eu gosto de fazer uma analogia com a aprendizagem da seguinte forma. Lembra esse pendrive que você grava vez ou outra nos teus trabalhos escolares aí? Como é que você grava um pendrive? É o Ctrl+C, ou Ctrl+V, ou copiar e colar, não é isso? Então guarde que cada professor que passou pela sua vida, durante a sua vida de estudo toda, é como se um professor estivesse gravando um pendrive que é um arquivo na tua memória. A memória está no lobo frontal, na parte do cérebro bem na frente. O que é uma avaliação? Simplesmente o professor precisa saber aqueles conteúdos que ele passou durante a aula e se esses conteúdos estão gravados, ele quer uma resposta disso durante a avaliação. Então a prova que você vai fazer em breve, desses 7 dias que falta para o Enem, a avaliação simplesmente vai precisar saber se esses arquivos que você gravou durante o sistema educacional, ele está gravado na sua memória. Responder uma prova é simplesmente dar uma resposta para aquilo que você já se preparou. Simplesmente isso. Então, a grande questão, mesmo que falte 7 dias, ou falte 2 dias, ou falte 5 dias ou mais, é você ter se preparado bem, que os teus arquivos de memória sejam perfeitamente gravados, que você tenha assistido às aulas, que você tenha tido um método de estudo. Fazer uma avaliação é simplesmente isso, dar uma resposta que a avaliação está pedindo. Simplesmente isso, cara, se os alunos fizerem, eles iriam bem na prova. Que maravilha, nunca tinha feito essa associação do cérebro com pendrive. Gostei da dica, professor, muito obrigada. Valeu. E agora nós vamos para o intervalo rápido de 10 minutinhos. A gente volta já.
Olá, estamos de volta! Animado para continuar com mais super aulas? Esse segundo bloco está demais, mas antes eu vou relembrar que as inscrições do vestibular do Centro Tecnológico Positivo estão abertas. São 29 cursos superiores de tecnologia, dos quais vários são novidade para 2013, hein? Um deles é o curso de Gestão Ambiental, que forma profissionais capazes de alinhar as questões ambientais às estratégias de negócios das organizações. Com duração de 2 anos, o curso acontece na nova unidade do Centro Tecnológico, no Auer, e prevê a formação prática em modernos laboratórios com infraestrutura privilegiada. Acesse ctup.com.br e inscreva-se. Vou chamar agora o professor Daniel, que vai exercitar algumas questões do Enem e demonstrar as habilidades cobradas. Confira! Olá, tudo bem? Nessa nossa aula, vamos seguir os passos do MEC e mostrar como o próprio governo indica e orienta a respeito das questões de ciências humanas da prova do Enem. Para isso, vamos responder a 10 perguntas elaboradas pelo MEC, destacando as habilidades cobradas. Esse referencial, além do que já abordamos e comentamos, certamente vai ajudá-lo na boa execução da prova deste ano. Vamos lá! A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desenvolveu o projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, que tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendentes no sul do país. A ancestralidade negra é abordada em suas diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística e imaterial. Em regiões como a do Sertão de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil. O IPHAN identificou nessa região um total de 19 referências culturais, como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os cultos adventistas de adoração. Observe, pela leitura do enunciado, que a questão busca abordar a habilidade prevista e descrita da seguinte maneira. É a habilidade 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Da mesma forma, destaca a preocupação com a recuperação da memória dos povos afrodescendentes, particularmente em áreas, como na região sul, nas quais a presença desses povos e suas marcas culturais não estão muito evidenciadas, no modo de ver a história desses lugares, principalmente por causa da forte migração europeia para essas áreas. Assim, a questão não somente cobra uma posição do aluno frente a um objeto de conhecimento associado a uma habilidade, mas também presta uma informação muito relevante, destacando, como eu já disse em outro dos nossos encontros, um papel cidadão. Vamos ver as alternativas apresentadas. O texto permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que a. As referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul do país, cuja composição étnica se restringe aos brancos. B. A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. C. A sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais, com proibição de alterações em seus costumes. D. Os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e dos costumes dos quilombolas em regiões como a do Sertão de Valongo. E. A permanência de referenciais culturais que expressam a ancestralidade negra compromete o desenvolvimento econômico da região. Observe que a resposta certa, a letra B, destaca a importância de uma ação e, antes dessa ação, de uma consciência de que é preciso esta ação como forma de garantir uma identidade nacional mais adequada aos valores multiculturais. Portanto, não temos dúvida que este tema, que é caro ao governo, possa estar presente na sua próxima prova. Vamos ver mais um exemplo. O tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser dividido em 4 períodos. Primeiro, o ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI. Segundo, o ciclo de Angola e do Congo no século XVII. Terceiro,
o ciclo da Costa da Mina durante os 3 primeiros quartos do século XVIII. Quarto, o ciclo da Baía de Benim, entre 1770 e 1850, estando incluído aí o período do tráfico clandestino. A chegada dos dalmeanos jejes ocorreu nos 2 últimos períodos. A dos nago-iorubás corresponde sobretudo ao último. A forte predominância dos iorubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria explicável pela vinda maciça desse povo no último dos ciclos. Aqui, a questão busca verificar sua habilidade no que concerne ao que o MEC denomina de habilidade 5, que é identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. O que a questão demonstra, valendo-se do texto do importante antropólogo Pierre Verger, é que a população negra da Bahia possui um patrimônio cultural heterogêneo, resultado de migrações forçadas de negros de diversos pontos territoriais da costa africana ao longo de mais de 2 séculos. Demonstra o que nosso currículo fraco e pobre de ensino médio não é, salvo honrosas exceções, capaz de demonstrar, que é a riqueza e a variedade étnica e cultural dos povos negros do Brasil, e particularmente na Bahia. Veja as alternativas propostas e responda. Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa africana para a Bahia, no Brasil, indicam que a. O início da escravidão no Brasil data do século XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os chamados negros da Guiné, especialistas na extração de ouro. B. A diversidade das origens e dos costumes de cada nação africana é impossível de ser identificada, uma vez que a escravidão moldou os grupos envolvidos em um processo cultural comum. C. Os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. D. O tráfico de escravos jejes para a Bahia durante o ciclo da Baía de Benim ocorreu de forma mais intensa a partir do século XVII até a segunda metade do século XVIII. E. A escravidão nessa província se estendeu no século XVI até o início do século XVIII, diferentemente do que ocorreu às outras regiões do país. E a resposta certa é a letra C. Observe, os ciclos correspondentes a cada período do tráfico de diferentes nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. Vamos ver mais uma? Acompanhe. Eu não vou mais precisar de muita força, vou usar todas as que eu tenho agora. Ele pensou. E ele se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas. Observe que essa questão não se relaciona diretamente a nenhum objeto de conhecimento específico, mas explora uma das habilidades previstas pelo MEC, que é a seguinte, a habilidade 14, comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições. Há uma charge do desenhista argentino Quino e um texto do escritor tcheco Kafka. Há, evidentemente, uma alusão que exigiria uma análise da charge e um certo conhecimento dos temas abordados na obra de Kafka, que é o da opressão dos Estados, principalmente frente à liberdade de opinião e de atitude, forçando muitas vezes os indivíduos a agirem de acordo com os padrões sancionados pelos governos e não somente por suas próprias convicções. Veja como foram apresentadas as alternativas. O controle social pode ser tomado como um conjunto de penalidades e aprovações, chamadas também de sanções. Estas são aplicadas aos indivíduos pela sociedade para assegurar a conformidade das condutas aos modelos estabelecidos. A imagem e o texto destacam aspectos relativos. A. A garantia de liberdade coletiva pelo uso da força. B. Aos anseios idealistas utópicos perante as convenções sociais. C. A natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante das instituições sociais. D. A possibilidade de reação e reversão de processos condicionantes.
E. As relações de poder presentes nas sociedades. Para você, qual é a alternativa certa? A letra E. As relações de poder presentes nas sociedades. Uma série de temas podem ser abordados a partir dessa habilidade, particularmente os que se referem aos períodos de exceção no Brasil, como o Estado Novo, de 37 a 45, e o regime autoritário militar, de 64 a 85. Fiquem atentos. Vamos lá para a próxima questão. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio, a expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil, o segundo governo de Vargas, de 1951 a 1954, que foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares, que o haviam apoiado durante o Estado Novo. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio aponta para A. Veja como essa ideia de que a prova do Enem não tem conteúdo é incorreta. Temos aqui uma questão típica dos melhores vestibulares do país. A diferença é que essa questão busca destacar uma habilidade específica, que poderia ser apresentada de muitas outras formas. Trata-se da habilidade 15, que é avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Percebe o espectro dessa habilidade? Por acaso, a questão destacou um momento de ruptura política do Brasil, que foi o suicídio de Vargas. E agora quer que você seja capaz de identificar, após a análise do enunciado, as razões mais importantes dessa ruptura institucional. Acompanhe as alternativas e marque aquela que você considera correta. A. Existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. B. Tendência de instalação de um governo com apoio do povo e sob a égide das privatizações. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras. D. Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. E. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo. Um dos limites do governo Vargas associa-se ao seu projeto nacionalista e às tensões que essa política vai criar em relação à burguesia associada ao capital estrangeiro, vinculada ao partido de oposição, a UDN, e seu principal líder, Carlos Lacerda. Por isso, a resposta certa é a letra A. Agora vamos proceder de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro, observe a habilidade proposta pelo MEC, que é a habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Que objetos de conhecimento você acha serem possíveis a partir da exigência desta habilidade? Poderíamos, por exemplo, falar do café no Brasil e sua trajetória desde a área fluminense do Vale do Paraíba até o chamado Oeste Paulista. Ou então, das novas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e suas implicações na ocupação desordenada e também os seus danos ambientais. Poderíamos falar, por exemplo, sobre o ciclo do ouro e o engajamento dos tropeiros, razão fundamental da ocupação de várias áreas da região sul e do Vale do São Francisco, que não por outra razão foi chamado durante muito tempo de Rio dos Currais. Poderíamos falar sobre a Rota da Seda, da importância dos rios no transporte de mercadorias, nas inovações tecnológicas, como os barcos a vapor e os trens, como forma de consolidação da Revolução Industrial e incorporação de novas áreas, como, por exemplo, o Oeste norte-americano. Há um potencial enorme nessa habilidade. Por isso, vale a pena ficarmos atentos. Vejam como o MEC formulou uma questão a partir dela. A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial.
quando o mercado consumidor, principalmente o externo, conheceu ampliação significativa. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação, responsável pela pequena crise de 1920 a 1921. Em outubro de 1929, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa no preço das ações, o que fez com que muitos investidores ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. A redução da receita tributária que atingiu o Estado fez com que os empréstimos ao exterior fossem suspensos e as dívidas cobradas, e que se criassem também altas tarifas sobre produtos importados, tornando a crise internacional. Os fatos apresentados permitem inferir que a. As despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra Mundial levaram à crise de 1929, devido à falta de capital para investimentos. B. O significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu num dos fatores originários da crise de 1929. C. A queda dos índices nas bolsas de valores pode ser apontada como causa do aumento dos preços de ações nos Estados Unidos em outubro de 1929. D. A crise de 1929 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção de empréstimos ao exterior e da criação de altas tarifas sobre produtos de origem importada. E. A crise de 1929 gerou uma ampliação do mercado consumidor externo e, consequentemente, um crescimento industrial e agrícola nos Estados Unidos. A questão, como é possível perceber, exige uma leitura atenta, um domínio do objeto de conhecimento e uma capacidade de estabelecer relações entre fatos históricos, no sentido de destacar suas consequências mais expressivas. Como você certamente sabe, a resposta certa é a letra B. Bom, creio que já caminhamos bastante por esse encontro, mas penso que pudemos demonstrar como a prova do Enem explora algumas de suas habilidades mais interessantes na área de ciências humanas. Eu espero que eu possa ter colaborado com a sua preparação. Um abraço e boa prova! A quarta e última aula de hoje trata de um tema super interessante, a realidade e a imagem, e é com o professor Scandelari. Olá pessoal, eu sou o professor Scandelari. Estamos novamente juntos para mais uma aula do Enem, em que enfocaremos as ciências da natureza e suas tecnologias, com um reforço especial em física. Vamos ler juntos a nossa primeira questão. Vamos lá. A realidade e a imagem. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que a separa, 4 pombas passeiam. É um texto de Manuel Bandeira. Ele fala que a imagem das pombas voando na frente do prédio reflete igualmente na poça de água, horizontal no chão, e no vidro das janelas do prédio, que é vertical. Vamos analisar as possibilidades. Imagine que as 4 pombas alcem voo diante da suntuosa fachada espelhada do arranha-céu. Por um breve momento, a associação entre a poça d'água no pátio alagado e as paredes verticais do edifício pode fornecer dessas aves um número máximo de imagens igual a quanto? O teste está falando que o prédio e a poça d'água funcionam como se fosse uma associação de 2 espelhos planos. E quer saber se essa associação de espelhos dará um determinado número de imagens das 4 pombas. É o que veremos agora. Usando essa relação, n igual a 360 sobre alfa menos 1, nós vamos substituir em alfa o ângulo formado pelas paredes verticais do prédio e a poça da água que está na horizontal. Esse ângulo é 90 graus. Substituindo 360 sobre 90 menos 1, o número de imagens é 3, mas lembrando que existem 4 pombas
Cada uma dessas 4 pombas dará, naturalmente, 3 imagens de si mesma. Multiplicando 3 vezes 4, a resposta final é 12 imagens. Cada bomba fornecerá 3 imagens de si mesma, num total de 12 imagens. A alternativa correta é D de dado. Vamos juntos para o nosso próximo teste. Leia atentamente o texto abaixo e observe a ilustração que o acompanha. O som não se propaga no vácuo, exigindo um meio material para sua propagação. Assim, o ar denso das pequenas altitudes é melhor transmissor que o ar rarefeito encontrado em altitudes maiores. De forma geral, o som é mais veloz em meios mais densos, ou seja, os sólidos transmitem melhor o som e melhor ainda que os líquidos e estes melhor que os gases. O que é que você está subentendendo? O que é que você está assimilando desse enunciado? O som se propaga mais velozmente nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases, e simplesmente não se propaga no vácuo. Sendo assim, avalie a ilustração anexa e julgue as proposições a seguir, marcando a correta. Perceba que a ilustração anexa mostra uma nave espacial atingindo outra nave no espaço. Normalmente, quando isso acontece, em filmes de ficção científica, você percebe que, ao explodir a nave no vácuo do espaço sideral, o som da explosão é ouvido em todo o cinema. Logicamente, o próprio enunciado diz que o som não se propaga no vácuo. Diz que o som precisa de um meio material para propagar-se, e no vácuo não existe matéria. Vamos analisar as opções. Opção A. Embora o som não se propague no vácuo, uma grande explosão que ocorra no espaço poderá ser ouvida aqui na Terra graças à atmosfera. É lógico, se a explosão ocorresse na atmosfera, seria ouvida na superfície do planeta. Mas como ocorreu no espaço sideral, no vácuo, o som não se propaga no vácuo. O som, as vibrações sonoras, não atingirão a nossa atmosfera para que possamos ouvir a explosão. Então, essa alternativa está incorreta. Seguinte. Os sons do combate espacial figurado não poderão ser ouvidos através do vácuo, mas as vibrações sonoras provocadas pelas explosões serão transmitidas a longas distâncias. A única maneira de transmitir as vibrações sonoras é fazer com que as moléculas do meio vibrem. No vácuo, não há moléculas para vibrar. As vibrações sonoras não serão transmitidas a distância alguma. Esta opção também está incorreta. C. Não ocorre nem o efeito luminoso nem o efeito sonoro no espaço, uma vez que não existem sólidos, líquidos ou gases que possam transmiti-los. No espaço não ocorre o efeito sonoro, porque justamente não existe sólido, líquido ou gás que possa transmitir as vibrações da onda sonora. Mas a luz não precisa de um meio material para propagar-se. A luz é uma onda eletromagnética. A luz propaga-se no vácuo. Portanto, essa alternativa está errada, porque falou que o efeito luminoso também não se propaga no vácuo. O sonoro não se propaga, mas o luminoso se propaga sim. Próxima opção. As ondas sonoras não se propagam no vácuo, correto, tornando fisicamente incorretos os filmes que representam o ruído das explosões e do som do motor das naves no espaço sideral. Isso é verdadeiro. É impossível ouvir o som do motor de uma nave no espaço, é impossível ouvir o som da explosão no espaço, porque o som, insistindo, não se propaga no vácuo. A alternativa correta, então, é a D. Muito bem, moçada, vamos para a próxima questão, número 3. Um médico decide utilizar a luz de uma pequena e potente lâmpada concentrada em um feixe de raios luminosos paralelos para confeccionar um bisturi para pequenas cirurgias. Para isso, construiu um coletor com um espelho esférico para concentrar o feixe de raios luminosos e um pequeno espelho plano para desviar o feixe em direção à extremidade de um cabo de fibra óptica. Este cabo capta e conduz o feixe concentrado para sua outra extremidade, onde se localiza o bisturi conforme a figura. Eu quero que vocês analisem essa figura comigo. Nós temos aqui um espelho com a concavidade voltada para a luz. Portanto, trata-se de um espelho côncavo. Um feixe de raios de luz paralelos incide nesse espelho e você sabe que sempre que raios paralelos ao eixo principal incidem no espelho, eles convergem para o foco, eles refletem passando para o foco, o que significa que esse pontinho aqui
do cruzamento dessas linhas pontilhadas é o foco desse espelho. Só que no caminho da luz existe um pequeno espelho plano que reflete esses raios e conduz para uma fibra óptica que está nessa posição. Vamos juntos ver quais são as possibilidades analisadas nas afirmativas. Tomando o texto anterior por base, marque a alternativa correta. O espelho esférico é certamente do tipo convexo. Vimos que o espelho esférico é certamente do tipo côncavo. Ele está com a concavidade voltada para a luz, está refletindo a luz na sua face côncava. Então a primeira opção é incorreta. A distância x corresponde ao raio de curvatura. Olha a figura comigo. Raios que chegam paralelos saem passando pelo foco. Portanto, essa distância x não corresponde ao raio de curvatura. Essa distância x corresponde à distância focal. Vamos ver a próxima opção. O foco do espelho esférico localiza-se na frente do espelho plano. O foco do espelho esférico localiza-se imediatamente atrás desse espelho plano, porque o raio que chega paralelo sai passando pelo foco no eixo principal. Então o foco está no cruzamento das linhas pontilhadas atrás do espelho plano. Alternativa igualmente incorreta. Próxima alternativa, o espelho esférico é côncavo e x corresponde à sua distância focal. É o que nós acabamos de citar. O espelho esférico é côncavo e x corresponde à distância do foco até o espelho. Portanto, a alternativa correta, moçada, é a alternativa D de dado. Vamos à próxima questão. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momento e no mesmo momento desfaz. Texto tirado de um CD de Gilberto Gil, o CD chamado Quanta. Vamos ler mais um pequeno texto. A ciência é uma irmã caçula, talvez bastarda, da arte. Texto de um físico famoso, curitibano, por sinal, César Lattes. Muito bem, as citações fazem relações de forma criativa entre a física e as artes. De todas as relações existentes entre a física e as artes, talvez aquela com a música seja a mais antiga. Na Grécia, a escola pitagórica, defensora das ideias do filósofo Pitágoras, acreditava que todo o universo poderia ser descrito por meio de relações harmônicas semelhantes às existentes entre as notas musicais. Assim, através dos tempos, vários estudos têm explicado a música através da física e a física por meio da música. Mais recentemente, um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando um microfone ligado a um computador. Muito bem, a questão a seguir está envolvendo a física com a música, a física com as notas musicais. Veja aí na tela. O gráfico abaixo, reproduzido na tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo, medido em milissegundos quando se toca uma nota musical em um violino. Perceba que a onda sonora está realizando 1, 2, 3, 4 vibrações em 10 milissegundos. Cada milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundos, 1/1000 do segundo. Uma única vibração ocorre, uma única vibração até esse ponto, aproximadamente localizado entre 0 e 5, 2,5 milissegundos. O teste quer saber, esse som registrado no gráfico corresponde a qual dessas notas musicais na tabela? Consultando a tabela, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era aproximadamente o da nota Dó, Mi, Sol, Lá, Si. Vamos descobrir. Do gráfico, tiramos que o período, tempo para uma única oscilação, vale 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Muito bem, já que o período é 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos, a frequência é o inverso do período. 1/2,5 vezes 10 a menos 3, efetuando essa divisão, você acha uma frequência de 400 Hz. Correspondente a essa frequência, a nota musical mais próxima é o Sol. Então você vai marcar alternativa C. Estamos lidando com a nota Sol. Muito bem, vamos à próxima questão. 5. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz,
passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de um completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. O teste está mostrando para você uma situação em que a luz passa por 3 orifícios diferentes. O primeiro orifício é mais largo, como veremos novamente na figura. O segundo diminui um pouquinho o diâmetro e o terceiro é bem pequeno, é o menor diâmetro de todos. Na primeira figura, o feixe de luz atravessa livremente o orifício, não ocorre nenhum espalhamento. Diminuindo o diâmetro do orifício, o feixe de luz também afina, o diâmetro do feixe reduz. Agora, quando o diâmetro do orifício é muito pequeno, o feixe luminoso espalha-se. Ele passa a propagar-se em várias direções a partir do orifício. Fenômeno pelo qual a onda luminosa espalha-se após o orifício chama-se difração. E difração corresponde à capacidade que uma onda tem de contornar os obstáculos, de superar obstáculos. Vamos prosseguir nessa questão. Em qual das situações a seguir está representado o momento descrito no texto? Item A. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Quando uma cantora de ópera ou um cantor, como acontecia com Luciano Pavarotti, emite um determinado som e um cálice de cristal racha ou simplesmente estilhaça, o fenômeno responsável denomina-se ressonância. Falamos que o teste está mostrando para você difração, que é o fenômeno que ocorre quando a luz supera um obstáculo e espalha-se em várias direções. No entanto, o item A fala em ressonância. Vamos analisar o item B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso já aconteceu com você. Quando você grita e ouve a repetição do seu grito, o fenômeno é o eco. E eco corresponde à reflexão do som. A distância mínima para que você ouça o eco da tua voz, a distância mínima de você até o desfiladeiro, até a encosta da montanha, até o fundo da caverna, é em média 17 metros. Depende da velocidade do som no ar. Então, eco é reflexão do som. Você grita e ouve a reflexão do som, a repetição do som do teu grito. É eco e não difração. Alternativa C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Ao encostar o ouvido no chão, os índios há muito tempo ouviam o tropel da cavalaria que os perseguia. No ar, o índio não podia ouvir o som dos cavalos que o perseguiam, mas encostando as orelhas no chão, podia. Isso significa que o som se propaga muito mais rapidamente no solo do que no ar. Vimos isso hoje já. O som é mais veloz nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Portanto, não se trata ainda da difração. Próxima. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando essa ambulância se afasta. Quando uma ambulância aproxima com a sirene ligada, quando um carro aproxima buzinando, você ouve um som mais agudo que o real. Quando a ambulância se afasta, quando o carro afasta-se de você buzinando, o som que você ouve fica ligeiramente mais grave que o real. Esse fenômeno que faz você ouvir uma frequência aparente quando há um movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte, que é você, denomina-se efeito Doppler. Portanto, o item D de dado trata de efeito Doppler e não da difração. Vamos ao item E. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Mesmo que você esteja atrás de um muro maior que você, um muro de 2 ou 3 metros de altura, você pode ouvir o som de pessoas conversando do outro lado. Por quê? Porque a onda sonora tem a capacidade de contornar o muro, contornar o obstáculo e chegar até você. Capacidade que uma onda tem de superar o obstáculo e continuar a propagar-se é a difração. É o que aconteceu com a onda luminosa que passou por aquele pequeno orifício e espalhou-se. Ela superou o obstáculo e continuou a propagar-se. Portanto, a opção correta é a E nesse teste. Muito bem, vamos juntos ver a próxima questão. 6. Pode-se dizer que a luz, ao penetrar um diamante muito bem lapidado, fica momentaneamente aprisionada em seu interior, atribuindo-lhe o brilho intenso que outras pedras preciosas não conseguem obter. Por que isso acontece, moçada?
Quando a luz penetra em um diamante, ela não sai imediatamente do interior desse diamante. Ao penetrar no diamante, a luz sofre reflexão interna total em várias faces desse diamante. Então ela reflete internamente e num determinado momento ela sai. É esse fenômeno chamado reflexão total que atribui ao diamante o brilho fantástico que ele tem. Vamos continuar a ler. Essa particularidade fez com que os diamantes fossem romanticamente comparados a pequenas estrelas. A figura mostra a trajetória de um feixe de luz branca que incide e penetra no interior do diamante. Muito bem, o diamante foi comparado a pequenas estrelas devido ao seu brilho. Pode-se dizer que o diamante aprisiona momentaneamente a luz em seu interior devido às diversas reflexões totais que a luz sofre dentro dele. Muito bem, note a figura comigo. Quando a luz branca atinge o diamante, ela não apenas penetra no diamante sofrendo refração, ela também se dispersa, ou seja, ela separa-se em suas cores componentes. Aqui aparecem representados um raio de luz vermelha, um raio de luz violeta, mas com certeza, quando a luz penetra no cristal, ela pode decompor-se em todas as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então perceba que ao penetrar no diamante, ao refratar-se, a luz sofre dispersão, decompõe-se nas cores do arco-íris. Ao atingir a face 1, ela não sai para o ar, ela sofre reflexão total. Ao atingir a face 2, novamente não refrata, não emerge para o ar, sofre nova reflexão total e acaba saindo na face superior desse diamante. Muito bem, sobre a situação fazem-se as seguintes afirmações. Primeira, a luz branca, ao penetrar no diamante, sofre uma refração e se dispersa nas cores que a constituem. Comentamos isso. A luz penetra no diamante, se refrata. Ao passar de um meio para outro, com mudança de velocidade, ocorre a refração. Além da refração, houve a decomposição da luz em várias cores. Isso é o fenômeno chamado dispersão. Está correta a primeira. Vamos analisar a segunda afirmação. Vem cá. Nas faces 1 e 2, a luz incide num ângulo superior ao ângulo limite, ou crítico, e por isso sofre reflexão total. Na face 1, a luz sofre reflexão total e na face 2 também. Isso está correto. A condição para que ocorra a reflexão total, para que a luz incida internamente na face do diamante e não saia para o ar, é exatamente essa. O ângulo de incidência do raio luminoso tem que ser superior a um determinado ângulo limite que depende do material, depende da substância. Essa opção também está absolutamente correta. Vamos voltar à terceira opção. O intenso brilho ocorre devido a inúmeras reflexões internas totais da luz, justificadas pelo fato de o diamante possuir um ângulo limite característico menor que das demais pedras preciosas. Pessoal, isso é absoluta verdade. O intenso brilho do diamante deve-se ao valor do seu pequeno ângulo limite. Qualquer ângulo superior ao limite faz com que a luz fique aprisionada no seu interior momentaneamente. Faz com que a luz sofra reflexão total e atribua a ele esse intenso brilho. Muito bem. Em relação a essas afirmações, pode-se dizer, como você avaliou comigo, que todas estão corretas. Alternativa D de dado, moçada. Marquem lá. E vamos para a próxima questão. 7. Um dos modelos usados na caracterização dos sons percebidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que o ouvido funciona como um tubo ressonante. O teu tímpano é um tubo sonoro, aberto na parte externa, na orelha, e fechado internamente pelo tímpano. Continue a ler comigo. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana chamada tímpano vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos, com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Lembre-se, tubo sonoro fechado. É um tubo que tem uma extremidade aberta e outra fechada. Tubo sonoro aberto obrigatoriamente teria que ser aberto nas duas extremidades. Não é o caso do tímpano, é um tubo sonoro fechado. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm uma intensidade reforçada, enquanto as outras podem ter sua intensidade atenuada. Eu quero que você veja a gravura no seu teste, na sua questão, comparando o tímpano humano, o canal auditivo, com um tubo sonoro. Perceba, no tímpano o tubo é fechado e na orelha
ele está aberto. A representação física esquemática seria essa. Na parte fechada, que é o tímpano, um nó de uma onda estacionária. Na parte aberta, um ventre de uma onda estacionária. L seria o comprimento do seu canal auditivo. Considere que, no caso da ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano, que é o que acabamos de comentar, e um ventre da onda na saída do canal auditivo, de comprimento L igual a 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico fundamental, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo usando este modelo é... O que é que a questão está pedindo para você? Primeiro, que compare o seu canal auditivo com um tubo sonoro fechado. Segundo, está pedindo para você calcular a frequência mais baixa que poderia ser formada, que poderia ser ouvida, que poderia ser assimilada nesse contexto. A frequência mais baixa é sempre o primeiro harmônico, a menor frequência de qualquer instrumento musical, seja tubo sonoro ou de cordas, não importa, é o primeiro harmônico. Só que nos tubos, o primeiro harmônico tem uma particularidade. O comprimento de onda do primeiro harmônico num tubo sonoro, esse comprimento de onda corresponde primeiro a meio fuso, numa extremidade um nó, noutra um ventre, e o comprimento de onda vai ser 4 vezes esse comprimento L. Analisando as afirmativas, nós temos que optar pela frequência correta, 0025 kHz, 2,5 kHz, 10 kHz, 2.500 kHz ou 10.000 kHz. Para saber qual é a frequência correta e achar a opção equivalente, temos que fazer um pequeno cálculo. Olha só, equação fundamental da ondulatória. A velocidade V é igual a lambda F, comprimento de onda vezes a frequência. Como estamos lidando com o primeiro harmônico do tubo sonoro, o comprimento de onda do primeiro harmônico é 4L, 4 vezes o comprimento do tubo. E vamos isolar a frequência F1. Substituindo a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, o comprimento do tubo, ele falou que é 3,4 centímetros, comprimento do teu canal auditivo. Passando 3,4 centímetros para metro, ficamos com 3,4 vezes 10 a menos 2 metros. E isolando a frequência, vai dar 2,5 kHz, que equivale a 2.500 Hz. É a frequência do primeiro harmônico que se forma no seu canal auditivo. Portanto, a alternativa correta é a B de bola. 2,5 kHz é a frequência, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como sendo a velocidade por 4L, que é o comprimento de onda desse harmônico no teu tímpano. E equipar o ouvido a um tubo com uma das extremidades fechadas, que é o que acabamos de comentar. Muito bem, vamos juntos para a próxima questão. Um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado nessas figuras. Eu quero que você perceba um detalhe muito importante. Quando o lápis é introduzido num copo com água, ele não parece retilíneo, ele parece quebrado, de tal forma que a extremidade no interior do líquido fica inclinada para cima. É como se o lápis quebrasse para cima. Você percebe isso mais facilmente se você olhar a figura de lado, como está aqui. O lápis não parece um segmento retilíneo, parece um segmento torto. Fica evidente que a extremidade imersa na água quebrou, entre aspas, para cima, na direção da superfície. Dentre as explicações fornecidas pelos alunos, destacam-se as seguintes. Isso ocorre porque a luz, ao refratar-se na água, tem sua frequência aumentada, provocando o fenômeno descrito. A principal característica da refração, do som, da luz, de qualquer onda, é que a frequência permanece inalterada. Não importa se a luz penetrou na água, no vidro da janela, no diamante de um anel ou nos teus olhos, a frequência não se altera. Portanto, esse item 1 é falso. Vamos ler o segundo. A ilusão de que o lápis está quebrado, inclinado para cima, deve-se ao comportamento do raio luminoso que, ao penetrar no líquido, afasta-se da normal conforme o esquema. Totalmente errada essa alternativa e é muito importante que você saiba por quê. Confira comigo a figurinha do seu teste. Perceba que a luz, ao penetrar na água aqui, em vez de continuar reto, afastou-se da linha normal. O que ocorre quando a luz penetra em um meio mais refringente como a água
é que o raio luminoso, em vez de afastar-se da normal, como nessa figura, aproxima-se da linha normal. O caminho seguido pelo raio luminoso seria diferente, não afastando, mas aproximando-se da linha normal. Grave, ao penetrar em um meio mais refringente que o ar, o raio luminoso aproxima-se da linha normal. O único caso em que essa aproximação não correria é o caso da incidência normal. Quando o raio incide perpendicularmente sobre a superfície da água, ele passa reto, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele permanece sobre a linha normal. Houve refração sim, o raio penetrou na água, o que não ocorreu foi um desvio. Vamos ler a terceira opção. Ao refratar-se para meios transparentes mais refringentes que o meio de origem, os raios luminosos aproximam-se da reta normal e, em sentido contrário, do mais para o menos refringente, afastam-se da normal, provocando a ilusão de ótica observada. Muito bem, pessoal, essa alternativa, essa opção 3 está absolutamente correta. Quando a luz penetra na água, está indo do meio menos refringente para o mais refringente. Do ar para a água, o raio luminoso aproxima-se da normal. Agora, quando a luz vai da água para o ar, sai do lápis, reflete no lápis dentro da água e parte para atingir os teus olhos no ar, o processo é o contrário, o raio luminoso afasta da linha normal. Esse afastamento do raio luminoso da linha normal ao sair da água para o ar é o que provoca a ilusão indicada de que o lápis está quebrado e inclinado para cima, mais próximo da superfície. Essa opção está correta, número 3. Vamos ler o item 4. O fenômeno está ligado ao fato de que a luz, ao penetrar na água, tem sua velocidade de propagação e comprimento de onda reduzidos, embora a frequência permaneça inalterada. Absolutamente correta. O fato descrito é a refração. Quando a luz penetra na água, a velocidade e o comprimento de onda são reduzidos. É o que ocorre normalmente quando o raio luminoso penetra em um meio mais refringente. Por outro lado, a frequência, já comentei hoje com você, nunca se altera. Vamos procurar a opção correta. A, B, C e D, a única correta é a C. 3 e 4 estão absolutamente certas, como acabamos de ver juntos. Vamos para a questão número 9. As superfícies esféricas das lentes podem ser côncavas ou convexas, dependendo da região de incidência da luz. Se a luz incidir na região exterior da curvatura da lente, a face será chamada convexa. E se incidir na região interior da curvatura, será chamada côncava. Simplificadamente, a lente tem duas faces curvas, ou no máximo uma plana e uma curva. Quando a luz incide na face que apresenta concavidade, essa face, por esse motivo, será chamada côncava. Quando a luz incide na convexidade da lente, essa face será chamada, como falou o enunciado, convexa. Leia o restante comigo. O fato de uma lente ser convergente ou divergente, converge ou diverge os raios luminosos, depende da forma da lente e do meio onde ela se encontra. Esse comportamento está associado às diferenças entre os índices de refração do material da lente e do meio em que ela está inserida, bem como de suas características geométricas. Simplificando para você, o comportamento de uma lente depende de suas formas e dimensões, das faces côncavas e convexas que ela apresenta, ou planas. O comportamento da lente depende ainda do material de que ela é feita, mas principalmente do meio que a envolve. Se você tirar uma lente do ar, onde geralmente está a lente do seu óculos, e mergulhar na água, o comportamento da lente vai mudar, o grau da lente vai mudar. E se por acaso o meio apresentar refringência muito diferente, maior ou menor que a da lente, pode haver alternância entre o comportamento convergente e divergente. Vamos continuar a ver o enunciado do teste. Se os índices de refração do meio e da lente forem iguais, a luz atravessará a ambos como se fossem um único meio. Já para a lente de bordas finas, convergente no ar, se mergulhada num meio cujo índice de refração seja maior do que aquele material de que ela é feita, esta se comportará como divergente. Assim sendo, considere as situações a seguir. Olha o que o enunciado falou. A lente de bordos finos, convergente no ar, pode tornar-se divergente a partir do momento que saia do ar e mergulhe num meio qualquer, de tal forma que esse novo meio seja mais refringente que a lente.
A lente, sendo menos refringente, muda o comportamento de convergente para divergente e vice-versa. Vamos ver as figuras em questão. Uma bolha de ar com o formato indicado imersa em um bloco de vidro maciço. Perceba que a bolha de ar tem duas faces convexas. Duas faces convexas numa lente de vidro no ar, ela se comportaria com certeza como convergente. Mas aqui nós temos uma situação diferente. Essa bolha de ar é menos refringente que o vidro no qual ela se encontra mergulhada. Então nós temos aqui uma bolha semelhante a uma lente biconvexa, mas que está mergulhada no vidro. Ela é menos refringente que o meio externo. Se fosse mais refringente, se comportaria como convergente, convergindo os raios para um ponto. Como é menos refringente que o meio em que ela se encontra mergulhada, ela vai ter o comportamento oposto. Ela vai divergir esses raios. Muito bem. Segundo caso, uma lente biconvexa de vidro mergulhada num recipiente com glicerina. Os índices absolutos de refração, tanto da lente quanto do meio líquido, valem 1,5. A lente agora está mergulhada em um material que tem o mesmo índice de refração que ela. Para a luz, não existem ali dois meios diferentes. Para a luz, tanto a lente quanto o meio em que ela está mergulhada formam um meio único, um meio só. E a luz vai passar, tanto pela glicerina como pelo vidro, como se não houvesse diferença entre eles. Esses raios luminosos não vão convergir, não vão divergir, permanecem paralelos, passam reto, porque não há diferença de refringência entre a glicerina e o vidro. Muito bem. Um vaso de paredes finíssimas é mantido dentro de um recipiente, com água, através de um peso colocado em seu interior. Perceba que o vaso só é mantido dentro da água nesse recipiente porque um peso o mantém no fundo, senão ele subiria devido ao empuxo e poderia flutuar até. Um feixe de raios paralelos atinge o vaso. Eu quero muito que você perceba que esse vaso tem as mesmíssimas formas de uma lente divergente, uma lente bicôncava, face côncava à direita, face côncava à esquerda, uma lente de vidro bicôncava, no ar seria divergente. No ar, a lente de vidro bicôncava é mais refringente que o meio ar, ela tem comportamento divergente, mas aqui perceba que essa lente bicôncava é menos refringente que o meio externo. Ela é de ar e está mergulhada na água. E sempre, pelo enunciado que você leu comigo, sempre que a lente for menos refringente que o meio externo, ela tem o comportamento trocado. No ar, uma lente bicôncava de vidro seria divergente. Aqui, como ela é menos refringente, ela muda o comportamento. Ela será convergente. Muito bem, continue comigo. Nas três situações, os conjuntos são iluminados por um feixe de raios paralelos. Determine como esse feixe se comportará em cada caso. O feixe emergente é convergente nas três situações? Não. Tem situações em que os raios convergem, outras divergem. Para analisar cada alternativa, vamos voltar às figurinhas, daí tiraremos a conclusão correta. Primeiro caso, a lente é uma bolha de ar. Essa bolha de ar é biconvexa. Uma lente de vidro biconvexa no ar seria convergente. Mas essa lente é menos refringente que o meio externo, menos densa que o meio externo. Em vez de convergente, ela será divergente. Então, na primeira figura, essa lente biconvexa de ar vai se transformar ou se comportar como divergente. Segunda figurinha, o vidro e a glicerina, lembre, têm o mesmo índice de refração. Para a luz, é como se não houvessem dois meios diferentes. Para a luz, é como se o vidro e a glicerina fossem um meio só. Então, esses raios luminosos não convergem nem divergem, passam reto. Terceiro caso, é semelhante ao primeiro, só que a lente agora seria equivalente à lente de bordos grossos, uma lente bicôncava. Repetindo, uma lente bicôncava no ar seria divergente. Uma lente de vidro bicôncava no ar seria divergente. Mas essa é uma lente bicôncava de ar, mergulhada na água. Ela é menos refringente que o meio externo. Em vez de ter um comportamento divergente, ela terá um comportamento convergente. Vamos ver qual é a opção que confirma o que nós comentamos. A única é a D de dado. Diz que o feixe permanece paralelo em 2, porque a glicerina e o vidro têm o mesmo índice de refração. O feixe não se altera. Sendo divergente em 1, que é aquela bolha de ar,
e convergente em 3, onde aquele vaso está mergulhado com o peso. A alternativa correta, portanto, moçada, é D de dado. Espero que essas questões ajudem você e todos que estiverem vendo essa aula a passar mais facilmente na prova do Enem. Obrigado. Até breve. Não disse que hoje ia ser demais? As 4 superaulas valeram muito a pena, mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem mais. Continue estudando bastante e confiante. O Sistema Positivo de Ensino e o Estadão acreditam que com essa super preparação, a sua performance no Enem será excelente. Pode confiar, hein? Tchau, até amanhã!